Olá a todos. A gente vai dar início a mais uma das nossas reuniões científicas e hoje a gente tem o prazer de ter aqui uma pessoa super especial que faz parte do nosso time e está aqui nos ensinando um pouquinho do seu conhecimento pela segunda vez esse ano. E hoje ela vai falar um pouquinho para a gente sobre disfunção de ventrículo direito. Eu estou falando da Lívia Melro, que é médica intensivista pelo HC. Ela é chair de publicações da ELSO e ela é coordenadora do setor de terapia intensiva da disciplina de medicina intensiva da Unifesp. Tá? Ela também é referência técnica nacional das UTIs da AMIL, e é um prazer estar aqui e eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante. Quem tiver dúvidas pode colocar depois no chat ou pode depois da aula abrir o microfone e falar, tá? E aí só lembrando que essa reunião científica também faz parte do curso de atualização em medicina intensiva. Obrigada, Lívia. Obrigada aí, pelo convite, Dani. É uma honra estar aqui, né, para falar sobre um tema que eu gosto bastante de estudar e de aprender mais, né? Todo dia eu aprendo coisas mais aí a respeito de disfunção ventricular direita na UTI. E eu queria fazer uma abordagem mais holística, digamos assim, sobre a disfunção ventricular direita. E aí eu preparei um roteiro mais ou menos dessa forma aí. Parece bastante coisa, mas eu vou dar uma pincelada, na verdade, né? Claro que para a gente aprofundar todos esses assuntos, eu acho que a gente precisaria de muito mais tempo, mas eu queria falar um pouco mais sobre definições, sobre quadro clínico e as etiologias principais, entendendo que a disfunção ventricular direita, ela pode ser ou não causada por hipertensão pulmonar, né? Então, a gente tem disfunção ventricular direita sistólica predominante sem HP, e às vezes a gente confunde aí uma outra e como a gente fazer esse diagnóstico. Aí eu queria falar um pouco sobre fisiologia, para a gente poder prosseguir do tratamento, de manejo das disfunções orgânicas. Então, eu acho que a fisiologia ela é importantíssima nesse cenário Ah, eu aqui. também tô vendo lá o Tchau. E aí, eu vou falar um pouco sobre as particularidades da função sistólica, da interdependência interventricular, falar um pouquinho de hipertensão pulmonar e como a gente faz o diagnóstico, falar um pouco sobre fluxo coronário e como isso desempenha um papel importantíssimo, né, na disfunção ventricular direita, e um pouco de circulação esplâncnica que explica um pouco para a gente o quadro clínico que a gente vê no dia a dia desses pacientes. Aí depois eu vou falar sobre a avaliação da disfunção e sobre falência ventricular, o que a gente tem de ferramentas de monitorização hemodinâmica. E por último, falar, também pincelar um pouco de manejo, né, na disfunção ventricular direita, sobre estratégia de fluidos, vasopressores, inotrópicos, um pouco de ventilação mecânica e depois suporte mecânico extracorpóreo, tá? Então, bastante coisa, mas ao mesmo tempo é uma pincelada mesmo desses assuntos. Então, eu queria começar dizendo que para a gente definir o que é disfunção ventricular direita, a gente tem que entender qual que é a função do coração direito na nossa circulação sistêmica, né? Então, assim como o coração esquerdo, ele tem uma função que é muito relacionada à drenagem do sistema venoso pulmonar e o quanto que ele consegue pressurizar e jogar sangue no sistema arterial sistêmico, né? O coração direito, ele é responsável por drenar todo o sistema venoso do corpo, né? Então, o que ele faz é reduzir a função ventricular direita, é puxar esse sangue da circulação sistêmica, reduzindo a pressão venosa central e garantindo esse retorno venoso, né? Então, a gente vai ver que um dos marcadores importantes da disfunção ventricular direita é a elevação da PVC, e isso é um dos grandes motivos pelo qual o paciente, né, pensando na fisiologia cardiovascular, a elevação da PVC, ela é um dos grandes marcadores da redução do retorno venoso e que, por consequência, também a redução do débito cardíaco, né? E aí ele drena todo esse sistema venoso periférico e ele, de forma pulsátil, ele gera fluxo na árvore arterial pulmonar. Então, ele joga esse débito cardíaco na árvore arterial pulmonar e ele faz isso gerando uma pressão ali na artéria pulmonar, e como a gente vai ver que é uma circulação de baixa resistência, né? Essa pressão ela não é muito elevada, mas ela tem que ser suficiente para conseguir vencer essa resistência vascular pulmonar e fazer o sangue sair ali da artéria pulmonar e ir em direção
ao átrio esquerdo, passando pelo pulmão e fazendo a troca gasosa. Então, o coração direito, ele tem essa função de gerar débito, ele tem essa função de pressurizar a artéria pulmonar para poder gerar fluxo pulmonar, e ele tem essa função de manter a pressão do átrio direito sempre baixa, para que ocorra esse retorno venoso da forma mais adequada, né? E aí, como que a gente define então? E aí, a gente vai falar sobre a definição hemodinâmica, e eu pus aqui entre parênteses básica, porque é como a gente começa a pensar sobre disfunção ventricular direita, mas a gente vai ver que a gente tem outras ferramentas hemodinâmicas avançadas para avaliação da função direita, mas a gente começa entendendo então que a partir do momento que esse coração ele é incapaz de ofertar de gerar um fluxo sanguíneo apropriado, um débito cardíaco apropriado, ele vai ser incapaz também de drenar esse sistema venoso periférico. E, portanto, a congestão sistêmica, ela é um marco importantíssimo da disfunção ventricular direita, de forma que a definição de literatura ali, né, do ponto de vista hemodinâmico, é você ver uma elevação importante da pressão do átrio direito, de forma que a pressão do átrio direito se torna até mais alta do que a pressão do átrio esquerdo. Então, quando você vê uma pressão de átrio direito maior do que a pressão capilar pulmonar, isso, obviamente, junto da redução do débito cardíaco, né? Isso fala muito a favor da disfunção ventricular direita como causa aí dessa instabilidade hemodinâmica. E isso vai gerar um quadro clínico que é bastante clássico, e a gente vai comentar algumas particularidades dessas coisas que a gente vai mostrar aqui. É, ele não deixa de ser um choque cardiogênico. Então, obviamente, a gente vai ter sinais de baixo débito, então, má perfusão periférica, e a gente vai ter hipotensão como marca principalmente da disfunção ventricular direita mais grave, né, da falência, de fato, ventricular direita. A gente vai ter todos os marcadores metabólicos clássicos da disfunção do paciente em choque cardiogênico, então hiperlactatemia, SVO2 reduzida, aumento do gap de CO2, e a gente vai ter os sinais também de hipoperfusão tecidual clássicos mesmo, né? De rebaixamento do nível de consciência, redução do tempo, aumento do tempo de enchimento capilar, a presença de livedo, Mottling, essas coisas que denotam aí a perfusão periférica ruim. Mas isso vem normalmente acompanhado de um edema periférico muito importante. Por isso que eu pus até esse desenho aí do bonequinho da Michelin. Por quê? Porque se eu entendo, principalmente quando você está falando de um quadro crônico agudizado, né? É óbvio, né? Porque num quadro de uma IC direita aguda, como por exemplo no TEP, a gente não tem tempo da formação desse edema periférico. Mas pensando numa IC crônica agudizada, em especial no paciente vai da hipertensão pulmonar, crônica agudizada, a gente vai ter aí essa incapacidade do ventrículo direito de drenar o sistema periférico, o sistema venoso periférico, isso vai gerando uma congestão venosa sistêmica muito grave que vai levar ao edema periférico importante. E esse edema periférico importante não é apenas edema de membros inferiores ou apenas a estase jugular, mas muitas vezes isso vem acompanhado de ascite, de edema de alça intestinal, de derrame pleural, principalmente por continuidade da CIT, né? E esse edema, às vezes, ele pode ser não só de membros inferiores, mas do próprio dorso do paciente, dos braços e tudo mais. Então, esse é um marco importante do quadro clínico clássico, né? E além disso, em geral, quando a gente tem uma disfunção ventricular direita predominante, pela incapacidade do ventrículo direito de jogar esse débito cardíaco na circulação pulmonar, em geral, ele vem acompanhado de uma ausência de uma congestão pulmonar muito grave, né? Então, é uma congestão sistêmica muito mais exuberante do que a congestão pulmonar. E aí a gente tem também essas disfunções principalmente muito marcadas entre as disfunções orgânicas, principalmente a disfunção renal, a disfunção hepática e a disfunção do trato gastrointestinal. E aí falando basicamente sobre intolerância à dieta, distensão, ilho metabólico, náusea e vômito, podendo até em casos mais severos a gente evoluir, inclusive, com uma isquemia mesentérica não oclusiva, e eu vou falar um pouco dessas particularidades do porquê a gente vê isso, principalmente nessa circulação esplâncnica. Então, a disfunção ventricular direita ela é marcada por essa elevação importante da PVC, em geral, quando ela existe essa descompensação severa, né? Antes mesmo da gente ter a redução do débito cardíaco e a hipoperfusão tecidual de fato. E ela pode ser causada por
causas de hipertensão pulmonar ou disfunção ventricular direita sem hipertensão pulmonar. Porque uma coisa é eu ter um aumento da pressão pulmonar, seja primária ou secundária a outras etiologias, como a gente vai mostrar aí nesse slide, e isso leva a um aumento importante da pós-carga do ventrículo direito, vai gerando um desacoplamento ventricular arterial, e esse desacoplamento ventricular arterial leva à disfunção ventricular num segundo momento, tá? É, E a gente tem situações em que existe uma disfunção sistólica do ventrículo direito isolada, de um problema miocárdico sem hipertensão pulmonar como a causa principal. E nem sempre é fácil você determinar isso, principalmente, inclusive, na verdade, ecocardiograficamente, e muitas vezes você precisa lançar mão aí de outras avaliações hemodinâmicas do paciente para compreender melhor o que está acontecendo. Então, as causas mais comuns de hipertensão pulmonar aqui estão listadas, que a gente vê no dia a dia, e inclusive tem a ver com a classificação de HP. Então, a HP primária, por exemplo, ou por outras doenças, colagenoses, doenças do tecido conjuntivo, hipertensão pulmonar aí relacionada à doença hepática grave, né? Os casos dos pacientes que têm hepatopulmonar. A gente tem causas relacionadas à disfunção ventricular do coração esquerdo, e isso vai levando ao aumento da pressão do átrio esquerdo, que se traduz para a árvore arterial pulmonar, e isso vai gerando remodelamento, né? E a gente vê isso, por exemplo, nos pacientes que têm não só disfunção cardíaca sistólica, disfunção diastólica também, miocardiopatia hipertrófica, doentes com doença valvar, principalmente doença valvar mitral, insuficiência mitral, mas a estenose mitral também leva a isso, assim como as válvulas esquerdas todas, né? A aórtica também. E óbvio, se a gente tem estenose pulmonar também, a gente vai elevar a disfunção ventricular direita. A gente tem também hipertensão pulmonar por hipoxemia, por doença pulmonar, que é o clássico coro pulmonale, nos agudos, em especial os pacientes com sim desconforto respiratório, ou por doenças previamente existentes do pulmão, tipo DPLC, fibrose pulmonar e coisas do gênero. A gente tem causas tromboembólicas que são mais comum, é o TEP agudo e o TEP crônico, mas tem outras causas de êmbolo que a gente às vezes esquece, como uma embolia gordurosa, embolia de cimento, que eu já vi acontecer em casos de pós-operatório de cirurgias ortopédicas, ou até embolia amniótica, por exemplo, que já é algo mais raro, mas também é descrito. E causas mecânicas, por exemplo, em situações de ventilação mecânica mais complexa, em que o paciente tem parâmetros ventilatórios mais agressivos, e o aumento, por exemplo, da pressão de platô pode impactar em aumento da hipertensão pulmonar por compressão aí dos capilares, como a gente vai falar também para frente. E a gente tem as causas de disfunção ventricular direita na UTI, que pode ser qualquer uma dessas causas de hipertensão pulmonar, levando ao desacoplamento ventricular arterial e o paciente levar à disfunção sistólica do ventrículo direito, assim como a gente tem causas relacionadas à redução da contratilidade do VD, como por exemplo no infarto de ventrículo direito, numa miocardiopatia da sepse, por exemplo, miocardite ou miocardiopatias específicas do ventrículo direito, tipo displasia ritmogênica do VD, doenças pericárdicas, implante de dispositivo de assistência ventricular esquerda, que tem sido cada vez mais estudado, que leva à disfunção sistólica direita por essa interdependência interventricular. E um clássico que a gente vê também no dia a dia, que é pós-cardiotomia, né? Pós-circulação extracorpórea, que a proteção miocárdica no ventrículo direito ela é um pouco mais complexa, aí tem a questão deaeração, que pode levar ar na coronária direita e isso gerar mais disfunção sistólica no ventrículo direito. E a gente tem situações também de disfunção ventricular direita que vão acontecendo por um remodelamento relacionado à sobrecarga volumétrica do ventrículo direito, e o mais comum da gente ver isso é o shunt intracardíaco. Então, a gente vê isso, por exemplo, numa CIA muito grave, que vai evoluindo ao longo do tempo, e o hiperfluxo vai gerando hipertensão pulmonar secundariamente também. Então, essas são as causas principais que a gente vê. E patologias primárias da válvula tricúspide, que é mais raro da gente ver no adulto, mas que bastante cardiopatia congênita pode acontecer também. Então, é importante saber diferenciar da hipertensão pulmonar da disfunção ventricular direita. Não é todo doente com HP que vai ter disfunção de VD, e não é todo doente com disfunção de VD que vai ter HP, tá?
E aí, falando agora um pouco de fisiologia, entrando na fisiologia, entendendo sobre a função sistólica do ventrículo direito. Então, o ventrículo direito, como eu falei e todo mundo sabe bem, ele está interagindo com a árvore arterial pulmonar, que costuma ser uma árvore arterial de complacência muito maior e de resistência muito mais baixa do que a sistêmica. E, portanto, o ventrículo direito, ele tem poucas variações de pressão que ele faz durante a sua contração ventricular. Então, a gente sai, parte de uma pressão baixa, que é a pressão do átrio direito, que é a pressão de enchimento do ventrículo direito. E aí, durante a fase de contração, ele rapidamente vence a pressão que é diastólica da artéria pulmonar, que também é uma pressão baixa, levando à abertura da válvula pulmonar e o início de uma fase de ejeção, que é uma fase de ejeção em que as pressões elas não são muito elevadas. Conforme ele vai esvaziando, mesmo caindo já as suas pressões, ele ainda continua numa fase de ejeção. E aí, o fechamento da válvula pulmonar, durante já o relaxamento do ventrículo direito, faz com que a pressão rapidamente se iguale com a pressão do átrio direito e abra a válvula tricúspide para o início da diástole novamente. E aí, isso traz para a gente algumas características que vão importar principalmente na avaliação, da hipertensão pulmonar, em especial através da ecocardiografia, porque um ventrículo esquerdo que tem uma variação de pressão muito alta, porque ele tem que vencer a resistência vascular sistêmica, ele tem um fluxo, de ejeção que é um fluxo acelerado e desacelerado, que é típico, de ventrículo esquerdo. Então, quando você vê, por exemplo, o VTI da via de saída do ventrículo esquerdo, você vai ver uma velocidade que acelera e desacelera rapidamente, né? Porque ele está esvaziando contra uma resistência alta e, portanto, ele não tem uma árvore arterial complacente, ele acelera e desacelera rapidamente, né? Enquanto o ventrículo direito, como ele está ejetando contra uma complacência arterial muito baixa, muito alta, né? Uma resistência muito baixa, a fase de ejeção é uma fase muito mais prolongada, com contração e relaxamento isovolumétrico não tão marcados, né? E isso faz com que a ejeção do ventrículo direito seja sob baixas velocidades e um tempo prolongado. Então, quando você olha, por exemplo, o VTI na via de saída do ventrículo direito, você vai ver um VTI, por exemplo, que ele não tem uma aceleração muito grande, né? De velocidades, e ele é meio arredondado, né? Como a gente vê aqui, ó, nesse exemplo, né? Ele é meio arredondado, um VTI meio espalhado, com uma fase de ejeção mais prolongada. E isso se dá por causa da interação entre o ventrículo direito e uma árvore arterial pulmonar, muito complacente. E aí, claro, né? Em cenários em que a gente vê o início do desenvolvimento da hipertensão pulmonar, a gente vai ver esse VTI espalhado, arredondado e de baixas velocidades se transformar num VTI parecido com a via de saída do VE, de mais aceleração, um tempo de aceleração mais curto, e até o entalhamento desse VTI, como eu vou mostrar aí num slide mais para frente. Falando também um pouco sobre essa capacidade do ventrículo direito de responder, a estiramento da fibra muscular e ganhando débito cardíaco, né? Falando sobre a relação de Frank-Starling, a função sistólica do ventrículo direito, todo mundo tem na cabeça, né, que o ventrículo direito ele gosta de receber volume. E ele é uma câmara extremamente complacente mesmo, né? E quando ele tem uma pré-carga reduzida, ele realmente é incapaz de gerar fluxo para a circulação pulmonar, e isso tem uma redução importante do débito cardíaco, por isso que a gente vê esses cenários em pacientes que estão hipovolêmicos, e aí, se, por exemplo, você coloca um dente desse sob ventilação mecânica e durante a intubação, o aumento da pressão, intratorácica e, por consequente, o aumento da pressão do átrio direito faz uma redução do retorno venoso e esse doente fica super, fluido responsivo, né? Então ele cai o débito cardíaco, ele choca, você faz um pouco de volume, ele melhora muito. E essa situação acontece porque a curva de Frank-Starling do ventrículo direito, ela é desviada para a esquerda. Isso significa o seguinte, que ele é muito fluido responsivo, e pequenas variações de pressão do átrio direito geram grandes variações de débito cardíaco que o ventrículo direito é capaz de fazer. Mas ao mesmo tempo, veja que ele chega num platô bem mais precoce do que é o ventrículo esquerdo. Então, quando a gente já está em pressões de átrio direito, ou estiramento do ventrículo direito, um pouquinho mais
aumentada, isso já chega mais rápido no platô da curva de Frank-Starling, e esse ventrículo ele não é mais fluido responsivo. Então, na prática, o que eu quero dizer é que sim, o ventrículo direito ele precisa de uma pré-carga mínima para gerar um fluxo apropriado, e ele costuma ser muito fluido responsivo em cenários em que existe uma restrição do enchimento do ventrículo direito, seja num contexto, por exemplo, de hipovolemia, ou seja, num contexto até de uma miocardiopatia restritiva, uma pericardite constritiva, um tamponamento cardíaco, por exemplo, né? Ou uma pressão intratorácica elevada. Mas, ao mesmo tempo, ele rapidamente ele chega no platô da curva de Frank-Starling, e aí pacientes que têm um estiramento já um pouco maior da fibra muscular, não adianta ficar dando muito volume, que isso provavelmente ele já não vai ser muito mais fluido responsível. E a gente vai ver que em cenários, principalmente de hipertensão pulmonar, isso pode ser extremamente deletério para esses pacientes. E aí, por último, falando ainda da função sistólica, veja que o ventrículo direito ele tem um batimento bastante diferente do ventrículo esquerdo, né? Então, o ventrículo esquerdo ele tem uma movimentação que ela é meio de torção, né? Então, ele tem uma contração da fibra muscular que é tanto no eixo longitudinal, mas principalmente no seu eixo transversal, de uma forma em que as fibras intermediárias espiraladas, elas fazem esse movimento de torção, e aí você vê que o turbilhonamento do sangue no ventrículo esquerdo, ele é bastante elevado, e o sangue ele sai meio turbilhonado mesmo. O ventrículo direito não, pela resistência baixa, né, da árvore arterial pulmonar e também por uma forma de contração que ele tem, que é uma quase peristáltica, em que a via de entrada do ventrículo direito bate antes do que a via de saída do ventrículo direito. Então, é como se o sangue fosse conduzido em direção à via de saída do ventrículo direito. E isso faz com que a circulação ela seja mais linear, num sangue mais, um fluxo mais contínuo e menos turbilhonado. E aí, falando um pouco sobre essa interdependência interventricular, que é tão importante, inclusive, não, principalmente para a função sistólica do ventrículo. A gente pensa muito nessa interdependência do ponto de vista diastólico, em que eles dividem o septo interventricular, e aí, se eu tenho, por exemplo, um ventrículo direito muito distendido, isso impacta no enchimento do ventrículo esquerdo, e isso é uma coisa que é bastante intuitiva no nosso dia a dia, ver essa interdependência interventricular pelo compartilhamento desse septo interventricular, e a gente pensar isso muito, principalmente durante a fase diastólica, mas a gente negligencia a importância do septo interventricular e da própria função sistólica do ventrículo esquerdo na função sistólica do ventrículo direito. E aí, esse estudo eu gosto sempre de mostrar porque ele mostra o quão importante é a contratilidade do VE para que o ventrículo direito possa funcionar de uma forma adequada. Isso aqui é um estudo fisiológico feito com animais, né? Em que eles isolaram o ventrículo direito em relação ao esquerdo e fizeram. Eles isolaram do ponto de vista elétrico, né? Então, eles fizeram uma dissincronia ventrículo direito e ventrículo esquerdo muito grave. Então, é como se eles tivessem feito um bloqueio de ramo esquerdo, basicamente. E aí fizeram com que a contração do ventrículo direito acontecesse num tempo diferente da contração do ventrículo esquerdo. E foram cada vez mais afastando ou aumentando o QRS desse doente, gerando essa dissincronia cada vez mais grave, para conseguir entender qual que é o componente do batimento do ventrículo direito e o componente do batimento do ventrículo esquerdo nas variações de pressão e de fluxo em cada uma dessas duas câmaras. E olha só que interessante. Aqui é a pressão do ventrículo esquerdo, essa aqui é a pressão do ventrículo direito, e esse aqui é o fluxo pela artéria pulmonar. Conforme eles foram desincronizando as duas câmaras, a gente vai vendo que numa desincronia muito grave ali, de 240 milissegundos, por exemplo, que é uma desincronia bastante grave, você vê que a onda de pressão do ventrículo esquerdo ela não modifica em absolutamente nada. A gente continua tendo uma onda monofásica, né? Em sístole e diástole, vai. Agora veja que a pressão do ventrículo direito, conforme a gente vai isolando e desincronizando as duas câmaras, a gente vai criando dois componentes sistólicos. Ela se torna uma onda bifásica. Então aqui a gente tem sístole e diástole,
ó, sístole, diástole, de repente, ó, sístole, sístole, diástole, sístole, sístole, diástole. Então, a variação de pressão do ventrículo direito, ela se separa em dois componentes, mostrando que esse primeiro componente sistólico é pelo batimento do ventrículo direito e esse segundo componente sistólico seria pelo batimento do ventrículo esquerdo, quando o ventrículo direito já não está mais contraindo, tá? E isso também impacta no fluxo pela pulmonar. Então, eu tenho aqui, ó, um fluxo sístole, diástole, sístole, diástole. Conforme eu vou desincronizando, eu tenho, ó, sístole, sístole, diástole. Sístole, sístole, diástole. Então, eu tenho um componente bifásico, e aí, matematicamente, eles isolam esses dois componentes do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo, demonstrando o quão é importante é a sístole ventricular esquerda na variação de pressão do ventrículo direito. Então, olha só que legal. Aqui é o componente da variação de pressão do VE quando só o VE bate. Então, ele é responsável por sua própria variação de pressão. Isso aqui é a variação de pressão no VE quando só o VD está batendo, ou seja, o VD influencia pouco na variação de pressão do VE. Aqui é o componente do ventrículo esquerdo no ventrículo direito, quando o ventrículo direito está parado e só o VE está batendo. E ele gera uma grande variação de pressão no VD, mesmo com o VD parado. E aqui é a variação de pressão do ventrículo direito quando só o VD está batendo. E quando você compara essas duas curvas, você vê que a maior parte da variação de pressão do ventrículo direito acontece quando o VD está parado e o VE que está batendo, mostrando que um principal componente, um principal determinante da variação de pressão do ventrículo direito é a função sistólica, é o batimento do ventrículo esquerdo. E isso acontece até pelo ponto de vista anatômico, que o ventrículo direito, ele tem paredes muito finas, mas aquele septo interventricular é bastante espesso, né? E ele fica meio que ancorado no ventrículo esquerdo. E quando o ventrículo esquerdo bate, ele contrai de forma que o septo vai em direção à parede livre do ventrículo direito, e essa contração do septo interventricular, ela é essencial para as variações de pressão do ventrículo direito. Isso explica, por exemplo, o porquê numa insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, a melhora da função sistólica esquerda impacta na função sistólica direita. Isso explica o porquê, por exemplo, um paciente com IC com fração de ejeção reduzida e bloqueio de ramo esquerdo grave responde também quando você ressincroniza esses pacientes, porque melhora o débito cardíaco direito e isso diminui os sintomas de baixo débito, tá bom? Falando um pouco agora sobre o quanto que a circulação pulmonar pode impactar aí na função sistólica do ventrículo direito, a gente sabe que a maior parte das causas de disfunção sistólica do ventrículo direito no dia a dia, na prática de quem vive pacientes com IC, é a hipertensão pulmonar, ela ainda é a principal causa. E aí, pacientes que têm hipertensão pulmonar, seja primária ou secundária, outras etiologias, eles vão evoluindo com o remodelamento da árvore arterial pulmonar e o ventrículo direito, aos poucos, ele se vê olhando para uma resistência mais elevada, né? Em uma pós-carga aumentada. E aí isso vai gerando um remodelamento do ventrículo direito, que inicialmente acontece com dilatação e aos poucos hipertrofia, ou hipertrofia e logo depois dilatação, a depender de quão rápida é a instalação dessa hipertensão pulmonar. E aí, conforme essa hipertrofia do ventrículo direito é incapaz de vencer essa pós-carga, ele começa realmente a remodelar de forma a dilatar cada vez mais severamente. Para tentar manter o débito cardíaco e tentar vencer essa resistência. Até algum momento que ocorre que é aquilo que a gente chama de desacoplamento ventricular arterial, que é quando o ventrículo direito ele já é incapaz de vencer essa resistência vascular pulmonar e fazer uma ejeção que consiga manter a perfusão orgânica de forma apropriada. E aí o que a gente vai ver nesses sinais de baixo débito cardíaco, sinais de disfunções orgânicas, e é o que a gente vê na disfunção sistólica severa e, em especial, na falência ventricular direita. E a gente tem efeitos da ventilação mecânica em tudo isso que está acontecendo, né? A gente lembra muito sobre a ventilação mecânica e o aumento da pressão intratorácica, o quanto isso
impacta em redução da pré-carga do ventrículo direito. E isso acontece em especial nas situações em que a pressão pulmonar, né, a pressão alveolar, ela é maior do que a PVC, né, desse paciente, que é grande parte das situações, né? Então, um paciente que tem uma PVC normal, uma PVC 2, 3, se eu pôr uma PIP de 5, isso vai impactar em redução do retorno venoso. Agora, o quanto que o aumento da pressão intraalveolar pode impactar no aumento da pós-carga do coração direito, isso depende basicamente se esse paciente ele tem acometimento do pulmão, né? Tem doença pulmonar, e o quanto isso pode gerar de hiperdistensão alveolar ou o quanto isso pode resolver um colapso. O que que eu quero dizer com isso, né? Quero dizer o seguinte, o mecanismo principal que a gente sempre se lembra é que a hiperdistensão alveolar, o aumento da pressão intraalveolar, ela vai contrair, ela vai comprimir esses capilares justalveolares, aumentando a resistência vascular pulmonar. Isso é muito bem descrito quando a gente tem uma insuflação pulmonar ou uma hiperinsuflação pulmonar gerando hiperdistensão alveolar. Mas a gente esquece também que em situações de colapso do alvéolo, por exemplo, sem desconforto respiratório, ou numa atelectasia muito grave, num pós-operatório, por exemplo, é, o colapso do alvéolo, ele pode não comprimir esses vasos justalveolares, mas ele comprime os vasos extraalveolares, que estão entre esses alvéolos. E isso também leva ao aumento da resistência vascular pulmonar. E talvez seja por isso que na síndrome de desconforto respiratório a gente tem uma hipertensão pulmonar severa, quanto mais severa for a doença pulmonar. Tem o problema da hipercapnia, tem a questão da hipóxia, que faz vasoconstrição hipóxica, mas tem também o fato de que um pulmão que é muito grave, ele tem uma ventilação extremamente heterogênea, em que vai ter áreas de colapso e áreas de hiperdistensão, sendo que ambos, tanto o colapso quanto a hiperdistensão, pode gerar hipertensão pulmonar. Eu gosto de frisar isso porque às vezes a gente vê um paciente que tem sinais de cor pulmonar e a primeira coisa que a gente pensa é vamos baixar a PIP. E baixar a PIP talvez faça sentido nesses cenários se esse paciente ele tiver hiperdistensão alveolar muito grave. Agora, por exemplo, se eu tiver áreas de colapso muito severo e o aumento da PIP pode levar a áreas de recrutamento, homogeneizando mais essa ventilação, isso pode inclusive reduzir a hipertensão alveolar, reduzir a hipertensão pulmonar secundária às áreas de colapso e melhorar a resistência vascular pulmonar. Então, a gente vê isso em estudos, por exemplo, de pós-operatório de cirurgia cardíaca, em que a gente tem muito colapso pulmonar por causa da circunstância extracorpórea e da ventilação que é reduzida ou às vezes até ausente em alguns cenários do pulmão durante a circulação extracorpórea. A saída de circulação extracorpórea, ela só acontece quando existe um recrutamento do pulmão. E a gente tem estudos que mostram que manobras de recrutamento alveolar em pós-operatório podem, inclusive, reduzir a resistência vascular pulmonar, melhorando a hipertensão pulmonar. Porque esse doente, ele está nessa porção da área de colapso. Então, a ventilação mecânica, ela deve ser pensada no paciente que tem hipertensão pulmonar, principalmente se é um pulmão recrutável ou não, na hora da gente escolher o que que a gente vai usar de PIP, tentando evitar, obviamente, as coisas como hipertensão, hipoxemia severa, hipercapnia e pressões de platô muito elevada. E aí, por último, da fisiologia, falando sobre a perfusão coronariana. A gente tem uma perfusão coronariana do ventrículo direito que vem principalmente, primariamente, da coronária direita, e ela tem particularidades específicas da circulação coronariana, porque a gente lembra muito que a circulação coronariana ela é predominantemente na diástole, porque a gente pensa muito no ventrículo esquerdo. Mas no ventrículo direito, essa circulação coronariana, o fluxo coronariano, ele acontece tanto na sístole quanto na diástole, mas predominantemente no momento sistólico. E isso acontece porque o fluxo da coronária, ele depende do gradiente de pressão entre a raiz da aorta e a câmara, né? Porque a coronária, ela é intraepicárdica e ela vai dar vasos intraluminais, então, através das veias tebesianas. Então, se eu tenho uma pressão dentro do ventrículo muito elevada, isso diminui o fluxo coronariano. A gente vê isso, por exemplo, na insuficiência cardíaca, quando a gente tem uma redução da pressão diastólica da raiz da aorta e um aumento da pressão diastólica final do VE, que é o clássico do choque cardiogênico.
No ventrículo direito, a pressão sistólica do ventrículo direito, se o paciente não tem hipertensão pulmonar, ela é sempre muito mais baixa do que a pressão sistólica da raiz da aorta, e por isso que o fluxo coronariano é predominantemente sistólico. Então, se a gente olhar aqui, a perfusão coronariana na coronária direita, ela acontece muito mais predominantemente sistólico do que diastólico, o que é inverso da coronária esquerda, que durante a sístole a gente tem pouco fluxo e ele é predominantemente diastólico porque a relação da coronária esquerda é com o ventrículo esquerdo. De forma que se eu tenho uma hipertensão pulmonar severa, isso vai gerando isquemia miocárdica. E quanto maior for a hipertensão e mais distensão ventricular, maior é esse ciclo de isquemia. Então, olha só que bonito esse gráfico, que mostra que quanto maior for a pressão sistólica da artéria pulmonar, menor é o fluxo da coronária direita. Isso acontece porque se a minha coronária ela vai perfundir o ventrículo direito predominantemente na sístole. Se eu tenho uma PSAP de 90 com um paciente que tem uma pressão arterial sistêmica de 90, eu não tenho fluxo coronariano na sístole. Então, é por isso que, por exemplo, hipertensão pulmonar aguda, no caso, por exemplo, de um TEP, a gente vai ter isquemia miocárdica, porque eu deixo a pressão dentro do ventrículo se eleva de uma forma importante e diminui o fluxo coronariano, e o paciente está hipotenso, isso piora ainda mais a situação, né? E não é à toa que a gente mede, por exemplo, a troponina como um marcador de gravidade no TEP, porque isso gera realmente isquemia. E isso faz parte, inclusive, da espiral da morte desses pacientes, porque quanto mais distendido fica o ventrículo, mais isquemia miocárdica, menor o desempenho do coração, menor o desempenho do coração, gera menos débito cardíaco, mais hipotensão, mais distensão e espiral descendente da morte pelo ciclo de isquemia. E aí, por último, da parte da fisiologia, falando um pouco da circulação esplâncnica, que são sistemas portais, né? Diferente do que a gente tem na circulação dos outros órgãos, em que a gente tem uma artéria e a mixocirculação e a veia, esse gradiente de pressão tem que ser suficiente para fazer o sangue sair aqui da artéria e vir para a veia, vencendo essa resistência. No trato gastrointestinal e nos rins, a gente tem um sistema portal, em que a gente tem artéria, aí a gente tem capilares ali do intestino, isso vai dar numa veia porta, que vai passar por capilares pericinusoidais, né, dos hepatócitos, que vai gerar a veia hepática. No rim é a mesma coisa. A gente tem arteríola eferente, capilar glomerular, arteríola eferente, capilares peritubulares, veia renal. Por que que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque o gradiente de pressão entre artéria e veia tem que ser maior para conseguir vencer duas resistências capilares, certo? Então, na prática, quando eu tenho uma hipotensão e principalmente elevação da pressão venosa central, isso gera isquemia do trato gastrointestinal e dos rins muito mais do que isquemia cerebral, por exemplo, entendeu? E é por isso que o trato gastrointestinal, a disfunção hepática e a disfunção renal são os marcadores principais que a gente vai ver na disfunção ventricular direita, principalmente quando existe essa elevação importante da PVC e que a gente vai ter sintomas gastrointestinais severos, dor abdominal, oligoanúria, como quadro clínico principal nesses casos. Agora falando um pouco sobre então monitorização hemodinâmica, óbvio que a gente para todo doente chocado, a gente acaba usando monitorização hemodinâmica básica como uma catéter, né, de pressão arterial invasiva. A gente vai passar um catéter central para poder dar droga vasoativa. A monitorização da PVC nesses cenários pode nos ajudar muito, porque PVCs muito elevadas estão associadas a pior desfecho de mortalidade, e ela pode te ajudar, inclusive, a entender o desempenho do coração direito. De forma que, se eu fizer uma intervenção em que a PVC cai, é muito possível que essa queda da PVC esteja relacionada à melhora da capacidade do ventrículo direito de esvaziar a circulação venosa sistêmica e pressurizar o sistema arterial pulmonar. Aqui é um vídeo mostrando como é a contratilidade do ventrículo direito. é, E veja que o ventrículo direito, ele contrai principalmente sua parede livre, ele tem meio que o efeito sanfona, né? Em que a parede livre do ventrículo direito ela é importantíssima para conseguir gerar débito cardíaco. E é por isso que, através da ecocardiografia, a gente olha muito. é,
a função contrátil do ventrículo direito, principalmente no seu eixo longitudinal, e aí a gente usa parâmetros como TAPSE, como por exemplo S', e ele pode te dar uma ideia sobre contratilidade do ventrículo direito. Mas isso isoladamente ele não fala tanta coisa assim, então a gente precisa entender um pouco sobre fluxo e pressões. É por isso que o catéter de Swan-Ganz ele vai ser importantíssimo, mas a gente consegue ter informações iniciais através da ecocardiografia, tendo uma estimativa da PVC através da veia cava inferior, tendo uma estimativa da resistência vascular pulmonar, olhando pelo fluxo, pela via de saída do ventrículo direito. A gente consegue ter ideia sobre PSAP, avaliando o refluxo tricúspide e vendo a estimativa da pressão sistólica do ventrículo direito. E a gente consegue ter ideia, obviamente, sobre débito cardíaco, entendendo que o débito cardíaco direito é igual ao esquerdo ou semelhante ao esquerdo, se a gente não tiver, um shunt intracardíaco muito grande, tá? Então, o eco, ele te dá informações relevantes, principalmente sobre valvopatia, sobre outras etiologias, né, da disfunção ventricular direita, mas olhar apenas para o TAPSE não é uma boa forma de avaliação, da função do ventrículo direito, em especial quando você fala sobre falência ventricular, que é o paciente que está em choque e que tem múltiplas disfunções orgânicas. Porque você vai ver aquele, pega um doente, por exemplo, com hipertensão pulmonar grave, você tem aquele VDzão já grande, e ele não vai deixar de ser enorme, né? Então ele continua sendo gravemente dilatado, com TAPSE reduzido, estando ou não compensado esse paciente. E é por isso que a gente precisa de informações de pressão e fluxo que o eco consegue te dar de uma forma semi-quantitativa, e o Swan-Ganz, obviamente, ele é o padrão ouro nesse cenário. A gente tem o catéter de Swan-Ganz, vocês conhecem muito bem. O que que a gente usa principalmente? A gente usa o Swan-Ganz para fazer uma avaliação etiológica da hipertensão pulmonar, em que, obviamente, se o doente tem uma PAP média elevada, isso a gente vai chamar de hipertensão pulmonar, e a gente vai classificar ela como pré-capilar, pós-capilar ou de etiologia mista, a depender da resistência vascular pulmonar e da pressão do átrio esquerdo, né? Então, basicamente é um doente que tem HP, eu vou olhar para a pressão do átrio esquerdo, e se o paciente tem uma pressão de átrio esquerdo baixa, isso já fala a favor que isso é uma hipertensão pré-capilar, ou seja, eu tenho um problema na resistência vascular pulmonar, e por isso que esse doente tem hipertensão pulmonar severa. O doente que tem hipertensão pulmonar grave, com pressão capilar pulmonar baixa, né, pressão do átrio esquerdo baixa, ele tem hipertensão porque ele tem resistência vascular pulmonar elevada. Agora, se eu tenho um doente que tem hipertensão pulmonar com um aumento importante da pressão do átrio esquerdo, eu preciso determinar se essa hipertensão pulmonar ela é só secundária a esse aumento da pressão do átrio esquerdo, se transmitindo para a árvore arterial pulmonar, ou se eu tenho uma hipertensão pulmonar também superajuntada. E aí a gente determina isso medindo a resistência vascular pulmonar. Pacientes que têm resistência vascular pulmonar acima de 3 Woods, eles falam a favor de que tem um componente de hipertensão pulmonar também. Então, mesmo com o aumento da pressão do átrio esquerdo, você vai dizer que é um paciente que tem etiologia mista, que é pressão de átrio esquerdo elevada, né? Coração esquerdo mais hipertensão pulmonar. Agora, aquele doente que tem aumento da pressão pulmonar, com aumento da pressão do átrio esquerdo, sem. Com a resistência vascular pulmonar normal, você pode dizer que essa hipertensão pulmonar é secundária apenas ao aumento da pressão do átrio esquerdo, então é o que a gente vai chamar de hipertensão pulmonar pós-capilar, tá bom? Que é normalmente o que tem na IC esquerda, no doente com valvopatias e tudo mais. Outras coisas que a gente pode olhar que são interessantes para avaliação da função do ventrículo direito. A gente tem o índice de trabalho do ventrículo direito e a PAP que eu vou mostrar para vocês. O índice de trabalho todo mundo conhece bem, fala que o quanto esse paciente ele tem um ventrículo direito bom, se ele consegue gerar um volume sistólico apropriado, se ele consegue esvaziar bem o átrio direito e se esse volume sistólico é capaz de pressurizar a artéria pulmonar, gerando uma pressão pulmonar alta. Então, ventrículo direito, que tem uma pressão pulmonar hum, boa, um débito cardíaco bom e uma PVC baixa, é um ventrículo direito bom, de função sistólica, né? De desempenho, né? Enquanto que a PAP, ela consegue ter uma ideia
sobre esse acoplamento ali da função contrátil do coração em relação à árvore arterial pulmonar, e você não precisa ter o débito cardíaco. Ela parte da seguinte premissa, que quanto maior for o volume sistólico ejetado do coração direito, maior é a pressão de pulso da artéria pulmonar gerada. Então é a sistólica menos a diastólica, né? A pressão de pulso pulmonar. Isso dividido pela PVC nos dá uma ideia sobre o desempenho do coração direito. Então, se eu tenho um coração direito que tem um débito bom, ele vai gerar uma grande pressão de pulso na artéria pulmonar e a PVC vai ser baixa. Então, ele vai ter uma PAP alta, mostrando um desempenho do coração direito bom. Se eu tenho um coração direito com falência grave, ele vai ter uma pressão de pulso pulmonar reduzida, então uma PA pinçada na pulmonar com uma PVC elevada. E isso é o principal marcador de mortalidade nos pacientes, tanto com hipertensão pulmonar ambulatorial, quanto em pacientes que têm choque cardiogênico grave, em especial secundária disfunção ventricular direita. PAPs menor do que 2 já mostram disfunção importante do ventrículo direito, sendo que PAP menor do que 1 mostra uma sobrevida muito baixa e a necessidade de um suporte mecânico extracorpóreo na maior parte das vezes, tá bom? E uma outra coisa que a gente pode também utilizar, e é mais estudado em especial na síndrome de desconforto respiratório, é uma forma de avaliação da pós-carga do coração direito. Então, a gente olha muito para a pressão sistólica, PSAP, para avaliar qual que é a pós-carga do ventrículo direito, né? Lembrando que a PSAP, ela não é uma boa forma de avaliar a pós-carga, em especial em pacientes com choque. Por quê? Porque se eu não tenho débito cardíaco bom, eu não consigo gerar pressão na pulmonar. E aí você pode ter situações, por exemplo, num TEP agudo, num cara descompensado, em que a pressão pulmonar, a pressão sistólica da artéria pulmonar é baixa porque o débito é baixo. E aí você fica com a impressão de que aquilo não é por aumento da pós-carga. E né? Por isso que a gente olha para a resistência vascular pulmonar. E a resistência vascular pulmonar, ela é um bom marcador de pós-carga do coração direito, mas ela é um bom marcador de pós-carga na média, tá? Então, o que eu quero dizer é que a pós-carga do coração direito, ela é variável, porque o fluxo do ventrículo direito é variável, ele é pulsátil. Então, se a gente for pensar uma pós-carga mediana, a gente pode usar a resistência vascular pulmonar. Agora, se eu pensar em pós-carga, de uma forma pulsátil, componente pulsátil da pós-carga, a gente pode pensar na complacência da artéria pulmonar como um bom marcador. Ela é medida do volume sistólico do ventrículo direito dividido pela pressão de pulso, né? E óbvio, quanto mais vasoconstrição eu tiver, provavelmente maior a pressão de pulso gerada pelo mesmo volume sistólico, e isso denota uma complacência arterial reduzida. Para que isso serve? Isso é muito pouco estudado, não é um grande marcador aí que a gente usa no dia a dia, mas ele é uma boa forma de distinguir pacientes que são graves e que vão morrer mais daqueles pacientes que são menos graves, né? E a gente pode ver a alteração da complacência da artéria pulmonar, mesmo em situações em que a resistência vascular pulmonar não é muito elevada. E nessas situações em que a complacência do sistema arterial pulmonar é reduzida com resistência pulmonar normal, isso também diferencia os sobreviventes e não sobreviventes na síndrome de desconforto respiratório. Então, é uma pincelada a mais de algo bastante complexo e de um outro especialista, mas é importante vocês saberem que isso existe. E aí, por último, eu vou ser breve, porque eu acho que tudo que a gente construiu de conhecimento até agora vai ser importante para entender o que é que eu vou falar agora, que é um pouco sobre o manejo, né? Então, pacientes, como que a gente maneja a parte de fluidos nos pacientes com disfunção ventricular direita? Basicamente, a gente pode administrar fluidos naqueles pacientes que você considera que estão numa zona aí de fluido responsividade, na porção ascendente da curva de Frank-Starling. E é fácil de determinar isso porque rapidamente esses pacientes eles se tornam pouco fluido responsivos, em especial aqueles doentes que têm PVCs mais elevadas, aquele ventrículo direito empurrando o ventrículo esquerdo com aquele sinal do D, lá do D-shape, refluxo tricúspide muito severos. Esses daqui provavelmente eles vão
é se beneficiar em estratégias de remoção de fluidos, para descomprimir o ventrículo direito. E a descompressão do ventrículo direito, ela pode ajudar principalmente para melhorar a perfusão coronariana. Então, a gente viu que a pressão dentro do ventrículo direito influencia a perfusão coronária. Se eu descomprimo, reduzindo, por exemplo, a sobrecarga volêmica desse doente, você melhora a perfusão coronariana e melhora o desempenho do coração direito. A estratégia relacionada à pressão, né? A gente vai usar vasopressor como droga de primeira linha na disfunção e falência ventricular direita, pensando em melhorar a perfusão coronariana, aumentando a pressão na raiz da aorta, e isso já melhora o desempenho do coração direito para melhorar o fluxo coronariano, principalmente naqueles pacientes que têm hipertensão pulmonar. Esse aqui é um estudo também de cobaias, né, de cachorros, mostrando que eles pegaram cachorros em que eram fluido responsivos e eles testaram fluido responsividade, viram que o débito cardíaco subia, removia fluido de novo para voltar àquela condição de fluido responsividade e fazia uma ligadura da artéria pulmonar, elevando a resistência vascular pulmonar. Então, eles saíam de um débito cardíaco em torno de 3 litros. Quando ligava, a artéria pulmonar caía para 1,5 litro de débito cardíaco, então, porque o aumento da resistência vascular pulmonar gerava a insuficiência ventricular direita. E aí, como eles eram fluido responsivos pré essa condição, eles davam volume. E eles viram que o volume caía ainda mais o débito cardíaco. E isso acontecia porque a distensão ventricular e a elevação da PVC do doente gerava mais isquemia miocárdica. E aí, nesse mesmo bicho, eles ligaram noradrenalina. E aí, o aumento da pressão arterial fazia com que melhorasse a perfusão coronariana, melhorando o desempenho do coração direito, melhorando o débito cardíaco. Veja que a força inotrópica do coração melhora, porque não só o débito cardíaco sobe, como a pressão do átrio direito desce, cai, a PVC cai, certo? E a pressão pulmonar sobe porque gerou mais fluxo, mais pressão, sem mudar a resistência vascular pulmonar. Então, na prática, o uso indiscriminado de fluidos nesses cenários pode ser extremamente deletério e muitas vezes a estratégia de remoção do fluido ela vai ser muito importante e o uso do vasopressor para restaurar a perfusão coronariana talvez seja suficiente para melhorar o desempenho do coração direito e melhorar a sua força inotrópica. Óbvio, eu posso precisar de inotrópicos, e aí eu vou preferir aqueles que possam melhorar a contratilidade sem aumentar a resistência vascular pulmonar, preferencialmente que reduza a resistência vascular pulmonar. A gente sempre lembra muito do milrinone nesse cenário, porque ele é um vasodilatador pulmonar que é inotrópico também, mas lembrando que ele também causa muita hipotensão, ele é muito vasodilatador sistêmico. E a gente viu que a hipotensão severa pode gerar essa insuficiência coronariana, essa hipofluxo que gera isquemia miocárdica e piora o desempenho do coração. Então, nesses cenários, a gente acaba evitando pacientes com choque muito profundo o uso do milrinone. E aí você pode usar a dobutamina, que tem um efeito menos vasodilatador sistêmico, e você pode usar a adrenalina, a noradrenalina. A noradrenalina, ela tem um efeito inotrópico e vasopressor, mas principalmente dose dependente, ele pode ser ele gera vasconção pulmonar também, aumentando a pós-carga do coração direito. Você usa a vasopressina, que não é inotrópico, não mexe na resistência vascular pulmonar, mas é bom vasoconstritor sistêmico. E a adrenalina ela é uma excelente droga, em especial naqueles doentes que estão no choque refratário, porque ele é bom vasopressor, ele é bom inotrópico e ele tem pouco efeito ou até efeito negativo na resistência vascular pulmonar, melhorando o acoplamento ventricular arterial. A gente vai usar vasodilatadores pulmonares para tentar reduzir a pós-carga do coração direito, em especial naqueles doentes que têm hipertensão pulmonar. Lembrando principalmente que nos casos de choque muito severo, a gente não consegue usar muitas coisas sistêmicas porque todas elas geram hipotensão severa e a gente acaba usando mais vasodilatador inalatório, principalmente o uso do óxido nítrico.
Mas você pode usar iloprost, prostaciclinas inalatórias também, que tem uma duração bem curta, né? Então, por isso que elas acabam não sendo talvez tão utilizadas no dia a dia. Lembrar que prostaciclina e iloprost é um bom vasodilatador pulmonar para HP primária, mas ela é contraindicada em pacientes com choque severo, porque elas causam vasodilatação sistêmica grave. Sobre ventilação mecânica, a gente já falou bastante rapidamente, né? A gente tem que evitar pressão de platô muito alta, hipercapnia, hipoxemia, principalmente autopipo e acidose, mas o manejo da PIP depende se o paciente é responsivo a PIP ou não, se ele é recrutável ou não. E por último, suporte mecânico com ECMO, ele pode ser indicado, em especial naqueles pacientes refratários às medidas iniciais. Lembrando que a ECMO, por ela drenar o sangue do sistema venoso e jogar no sistema arterial, ela descomprime o ventrículo direito, ela tira a pré-carga do ventrículo direito, ajudando a chance de recuperação ventricular. E aí, por último, dizer que existem outros tipos de suporte mecânico diretos do ventrículo direito, que a gente não tem muito disponível no mercado, mas com cânulas duplo lumen que drenam o sangue do átrio direito direto para pulmonar, evitando que você precise usar uma membrana oxigenadora e reduzindo aí a gravidade, o tamanho do seu circuito e a chance de complicação. Então, para encerrar, esse aqui é um último slide, dando um geralzão daquilo que a gente tem que fazer. Lembrar que na hipertensão no paciente com disfunção ventricular direita, a gente tem as causas específicas, né, que precisam ser tratadas. Então, TEP tem que trombolizar, um infarto de ventrículo direito tem que reperfundir a artéria. E aí, pensando em volume, a gente acaba considerando salina ou, enfim, expansão volêmica, principalmente naqueles estados hipovolêmicos, mas é sempre pouco de volume. Ele fala que até considere 300 a 600 ml. Se o paciente não for responsivo, vá para a droga. E se o paciente estiver claramente muito hipervolêmico, principalmente nos crônicos agudizados, a gente tem que dar muito diurético, mesmo no doente em choque. A gente acaba tentando dar diurético, se ele é não responsivo, diurético, combinação de diurético, diurético em bomba de infusão, e se ele não é responsivo, você vai para ultrafiltração como uma estratégia bastante agressiva da remoção de fluidos. Vasopressores e inotrópicos, uma combinação entre eles, lembrando sempre da adrenalina naqueles cenários em que o paciente ele é num choque mais grave, um choque refratário, podendo usar óxido nítrico inalatório para pacientes principalmente com hipertensão pulmonar e, obviamente, suporte mecânico se eles não são responsíveis a tudo isso. E lembrando que a ventilação mecânica ela não pode ser lesiva, em especial com platôs muito altas, evitando autopipe, acidose e hipercapnia. Acho que era isso, era bastante coisa. Eu sei, desafio muito grande, mas eu estou aberta aí a perguntas. Foi ótimo. Se você quiser descompartilhar sua tela, Opa. que já dá. Se alguém tiver dúvidas, pode falar. Foi uma aula assim perfeita, super completa, né? Nem tem muito o que perguntar, você já falou tudo. Todas as minhas perguntas você já respondeu. Então, assim, uma pergunta mais simplista, na beira do leito, como é que os nossos residentes, quais são as dicas para eles diferenciar uma disfunção aguda de uma crônica? Ah, essa é uma boa pergunta, né? O que que eu vou dizer? Disfunção aguda, em geral, não gera hipertensão pulmonar muito severa e a gente não vê muito remodelamento do ventrículo direito. Então, é aquele caso que você vai pegar o eco não tem uma PSAP muito elevada e o ventrículo direito, ele tá distendido, mas não é aquele ventrículo direito enorme, ele não tem ele é um ventrículo direito mais fino, que não tem um remodelamento de hipertrofia concêntrica. Esses VDs muito grandes, em geral, eles sugerem um processo mais crônico de remodelamento mais a longo prazo. E claro, você vê, por exemplo, você passou um Swan-Ganz, você vê uma PSAP de 90 a 100, você sabe que isso é crônico. É muito raro uma resistência tão elevada que o ventrículo consiga se remodelar de forma que ele consiga gerar pressão sistólica pulmonar de 90. Então, isso em geral é crônico agudizado. E você também falou bastante sobre isso, mas também de uma forma mais assim, da beira do leito. Se eu tenho um paciente que não tem SWAM, né? O que você falaria, orientaria para os nossos residentes para eles investigarem para predizer prognóstico desse paciente? Quais Essa é exames uma eles coletariam? Como é que é?
Isso é uma boa pergunta, porque às vezes a gente vê ecos muito ruins, de ventrículos muito distendidos e o paciente está bem, e você vê às vezes ecos que não são tão dilatados, uma PSAP não é tão elevada e são pacientes que estão muito graves, né? Então, existem algumas formas, ecocardiograficamente, tem uma bem descrita na literatura de acoplamento ventricular arterial, que é basicamente você conseguir olhar para o TAPSE, que é a função sistólica do ventrículo direito, e compará-lo à PSAP. Então, se eu tenho um paciente que tem uma PSAP alta com TAPSE bom, isso mostra que o ventrículo direito está bem adaptado àquela hipertensão pulmonar, e isso normalmente está associado a melhor desfecho. Aquele doente que já tem uma PSAP caindo, porque já está entrando em baixo débito, com um TAPSE muito reduzido, isso fala a favor de desacoplamento ventricular arterial e o doente ele tem um prognóstico pior. Agora, num doente muito chocado, talvez isso não seja muito fácil de executar à beira do leito, não de executar em si, mas de interpretar muitas vezes, porque o doente que está muito chocado às vezes ele não tem uma PSAP muito alta. E aí você fica com aquela impressão que o doente não é tão grave assim. Então, eu sempre diria que no cara com choque grave, para você entender se esse paciente é um paciente que vai morrer ou não, apesar de ter mil coisas complexas ali da avaliação da função do ventrículo direito, eu ficaria com cavo e débito. Que é simples, qualquer um consegue fazer. E se você tem um débito cardíaco baixo, com uma cava distendida, isso fala a favor de um péssimo prognóstico. Se você tem um VD grandão e tal, mas ele consegue gerar um débito bom e a cava é fina, ele está adaptado. Então, ele é mais fácil olhar para esses dois parâmetros, que são parâmetros que a gente, em geral, consegue fazer fácil à beira do leito. Existe alguma evidência ou alguma coisa que apoie a gente fazer proteção de VD igual a gente faz proteção pulmonar? Isso existe? Não. Não, mas é sempre muito. O que que eu vou dizer? É, a disfunção ventricular direita está associada a pior prognóstico em qualquer cenário, Dani. Uhum. Não só nos pacientes com hipertensão pulmonar, inclusive nos doentes que têm disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. Aquele que faz disfunção de VD é o que morre mais. E por que isso, né? Porque quando você tem uma disfunção ventricular direita, a elevação da PVC leva à hipoperfusão esplâncnica. E esse doente ele vai ter mais disfunção renal e ele vai morrer de hipoperfusão. Isso é muito marcado, inclusive nos doentes que têm sim desconforto respiratório. A gente vê o cara que tem, eu falo isso bastante para os meninos também no dia a dia. Eu tenho um paciente com ARDS grave, por exemplo. Se ele tem só hipoxemia, né? Se o problema é só pulmonar, esse cara pode sobreviver e muitas vezes ele sobrevive. Em geral, o doente morre quando ele começa a fazer falência múltipla orgânica secundária ao cor pulmonale, porque aí a hipoxemia vai se tornando severa, a ventilação ela fica mais agressiva, o doente vai ficando hipercapnico, e aí isso tudo vai gerando disfunção ventricular direita, e elevação da PVC, e aí leva a disfunção renal e hipoperfusão orgânica. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar é em ser muito agressivo, em reduzir a PVC nesses pacientes que começam a evoluir dessa forma. Seja fazendo estratégias em que a ventilação mecânica é mais protetora, tentando uma prona mais precoce, se utilizando de vasodilatador pulmonar, entendeu? E removendo fluido ou não deixando esse doente acumular fluido. Então, num cara que não tem disfunção direita, eu não fico tão preocupada com tudo isso, mas naquele cara que a PVC se eleva, talvez a gente tenha que ser mais agressivo no tratamento para tentar proteger a evolução desse doente para falência múltipla de órgãos. E peraí. Eu tenho só uma última pergunta. Deixa eu só enviar uma lista aqui que me pediram. A última pergunta, que apesar de você já ter falado. Ah, tem uma pergunta aqui. O que tem a dizer sobre o tratamento de insuficiência tricúspide em pacientes com corpo monale? Acho que é isso. Com Acho que deve novos, ser.
com os novos tratamentos percutâneos, tenho dúvidas de indicação e quando vai ser Vai ser benéfico ou não. benéfico ou não? Essa é uma excelente pergunta, porque, bom, tentando resumir assim a história, né? A gente agora tem alguns dispositivos de tratamento de insuficiência tricúspide que a gente, o mais conhecido é o TrickValve, né? Que é uma forma percutânea de tentar reduzir a insuficiência tricúspide, ou pelo menos não reduzir a insuficiência tricúspide, mas reduzir o impacto da insuficiência tricúspide na circulação sistêmica, né? No aumento da pressão venosa sistêmica. E aí eu vou dizer para você, Ana, depende muito se esse paciente tem uma hipertensão pulmonar severa e se o ventrículo direito aguenta. Porque o que que acontece, né? A insuficiência tricúspide, na maior parte das vezes que a gente vê no nosso dia a dia, é uma insuficiência secundária. Ela não é uma doença valvar primária, é uma insuficiência secundária que acontece num doente que tem uma hipertensão pulmonar, o remodelamento leva à dilatação do ventrículo e aí perde a coaptação, leva à insuficiência tricúspide. Quando você tem sintomas congestivos venosos sistêmicos graves, edema periférico importante, edema de alça, sintoma gastrointestinal, você tentar resolver ou diminuir essa insuficiência tricúspide vai melhorar os sintomas sistêmicos. Mas, ao mesmo tempo, isso é o que alivia a pressão de dentro do ventrículo direito. Então, se o ventrículo direito está contraindo e ele não tem para onde escapar esse excesso de fluido, e ele não tem força suficiente para mandar para frente também e vencer essa pós-carga, esse ventrículo entra em falência. Então, é por isso, por exemplo, que numa cirurgia cardíaca, você não vai fazer, por exemplo, uma plastia tricúspide num cara que tem uma hipertensão pulmonar muito severa e disfunção ventricular direita. Você só indica a plastia tricúspide quando tem um VD ainda bom que consegue vencer essa resistência vascular pulmonar. Agora, essa avaliação ela é difícil pra caramba, tá? Porque o eco engana muito esses cenários. Porque existe um ventrículo mais adaptado, depende se o dente está hipervolêmico, se ele não está hipervolêmico. Então, tudo isso pode dificultar um pouco a avaliação. Mas eu diria para você que esses tratamentos, eles ajudam a reduzir sintomas em pacientes que têm congestão venosa sistêmica severa, mas que ainda têm um ventrículo direito razoavelmente adaptado para essa hipertensão pulmonar. E se ele tiver uma disfunção muito grave, ele vai levar à falência. E aí vai ser, você tem que tirar o dispositivo de uma forma muito aguda, porque senão o doente morre, é isso. Ele faz isquemia miocárdica. Eu tenho só uma última pergunta, que é mais. Ah, obrigada pela pergunta, Ana. Eu tenho só uma última pergunta, que também você falou bastante, mas é uma pergunta de beira de leito para os nossos residentes, que seria assim, qual que é o valor ideal de pré-carga nesses pacientes com falência de VD, e como é que a gente evitaria essa hipervolemia iatrogênica, só para a gente fechar? Essa é fácil responder. De todas as perguntas, eu acho que essa é a mais fácil. A gente tem muita dificuldade de avaliação de volemia no nosso doente crítico como um todo. Isso porque a PVC, ela é um marcador que acopla o retorno venoso com a função cardíaca, né? E aí, o mais duvidoso, por exemplo, num doente séptico que tem função cardíaca normal, é entender se essa volemia é boa ou não, porque a PVC é baixa. Só que às vezes a PVC é baixa porque a função cardíaca é muito boa. Então você tá pegando sangue, jogando para frente, a PVC vai ser baixa. E aí você fala, será que dá mais volume? Dá mais volume? Aí avaliar a volemia num coração bom é difícil. Agora, num paciente que tem coração ruim, principalmente câmara direita, é olhar para PVC. Se eu tenho um paciente que tem disfunção cardíaca direita grave com PVC baixa, talvez ele tolere volume. E se você der um pouco de volume e a PVC subir, você para. Porque você tem aquela forma de olhar todo o impacto na redução do retorno venoso que isso pode gerar, entendeu? Então, e aí eu vou dizer pra gente que no cara que tem IC crônica, por hipertensão pulmonar, né? Crônico agudizado, em geral, esse cara não tolera volume e ele precisa remover fluido. É isso. E de forma bem. Esse é o único caso que eu não tenho nenhuma dúvida que eu posso dar diurético e ligar uma prisma e remover fluido, mesmo ele chocadão. Diferente, por exemplo, num choque séptico, que eu não vou fazer isso, entendeu?
Agora, se ele não tiver, se a PVC for baixa, talvez eu consiga dar um pouquinho de fluido para esse doente, ver se ele responde ou não. E se ela subir, é um bom marcador que eu devo parar. Em serviços que você não tem muitos recursos de monitorização, você monitorizaria a PVC em todos esses pacientes? Sim, sem dúvida. Eu acho que se eu puder deixar isso de recado aí para vocês, é isso aí. PVC não Porque é morreu fácil. totalmente. Porque é fácil. E para esse caso ajuda muito, entendeu? Eu acho que Uhum. PVC é uma porcaria para dar fluido em doente com função cardíaca normal. Mas pro cara com disfunção direita, ela pode te ajudar em todos os cenários. Qualquer coisa, intervenção que eu fizer, que a PVC cair, tá relacionada a melhor desfecho para esses pacientes. Então eu monitorizaria a PVC. Não, eu não tenho nada, não tenho eco, não tenho porcaria nenhuma. Liga uma PVC, vai no TEC, SVO2, gap de CO2, você vai se dar bem. Acho que é isso, obrigada. Senão eu me empolga, a gente fica aqui até amanhã. Obrigada a você pelas perguntas e pelo convite. E todo mundo sabe onde me encontrar. Tendo qualquer dúvida, qualquer questão, eu tô aí para responder. Tá bom? Tá bom, obrigada, viu, Lívia? Obrigada a todo mundo que ficou até agora. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.